O Espaço Empresarial recebe desta vez o empresário Pedro Borges, conhecido também como Seu Pedro da Tecilar. Ele tem 50 anos dedicados ao trabalho, que começou na antiga Casas Macedo. Hoje, Seu Pedro se divide entre a administração de sua loja e atividades nas entidades classistas. Ele é vice-presidente da SIC-CDL e ajudou a fundar o Sindicato do Comércio Varejista de Catalão. No bate-papo realizado no Cantina Self-Service, Seu Pedro fala também de sua paixão pelo futebol, em especial pelo craque. Está no ar o Espaço Empresarial. O Espaço Empresarial dessa semana com o vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Catalão, Seu Pedro Borges. Seu Pedro, primeiramente, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Cristina, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui para bater esse papo, né? E passar e aprender com nossos empresariados. Eu acho que vai ser um papo muito bom. Afinal de contas, eu estava vendo aqui, o senhor foi presidente da Associação Comercial em 96, ajudou a fundar o Sindicato Varejista e hoje é vice-presidente da Associação Comercial, como a gente já falou. O senhor tem 50 anos no mercado. Começou como office boy, Seu Pedro. Conta essa história um pouquinho para a gente começar a entender o Seu Pedro Borges. Realmente, né, depois da vinda da fazenda, né, para estudar em Catalão, consegui um emprego numa empresa, comecei como office boy, trabalhei nessa empresa por quase 20 anos. Antiga Casas Macedo. Antiga Casas Macedo, de frente à Caixa Econômica Federal. E lá eu aprendi realmente a trabalhar como um empresário, por sinal, muito dinâmico, né? E foram quase 20 anos crescendo dentro da empresa, de office boy, cheguei à gerência geral, depois supervisor da empresa, mas chegou um ponto também que eu tinha que correr atrás dos meus próprios caminhos, né? Como empresário, e foi onde eu abri em 87 a minha empresa, da qual faço parte há 8 anos, há de 28 anos, né? Chama Tecilar, na rua Cristiano Victor, né? Então, já é uma tradição em Catalão, né? Essa é uma pouca história da minha vida empresarial. E hoje o senhor é realizado no ramo do mercado, no ramo empresarial, Seu Pedro? Olha, se olhar pelo lado profissional, sim, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, das quais até hoje eu recebo muito elogios pela minha forma de trabalhar e ensinar. Muita gente se aprendeu na minha empresa, se tornou profissionais por conta própria. Então eu sei que eu fui útil, não só à nossa cidade de Catalão, dando emprego, pagando imposto, como também transmitindo conhecimento, né, da minha própria pessoa. Financeiramente, eu tive grandes conquistas também na parte financeira do meu comércio. Não me considero uma pessoa milionária, mas também um nível de vida satisfatório, do qual eu tive a oportunidade de criar muito bem a minha família, passar para esse legado, deixar um legado também empresarial. E os seus filhos, né? Me parece que um dos filhos tem uma das lojas, se não me engano. Todos, né? Todos seguiram o meu caminho, né? Da empresa. É lógico que nem todos continuaram, até por opção própria, surgiram novas oportunidades, até porque a nossa Catalão também deu essa oportunidade, né? Vários tipos de profissão diferente, ramo diferente. Então, eles tiveram nova opção, mas hoje eu tenho a menina mais velha, que é proprietária também de uma empresa aqui no centro, em Catalão, e continuamos firmes lá na Cristiano Victor com a nossa empresa Tecilar. Seu Pedro, o senhor falou dessa questão dessa doação, digamos assim, para a cidade de Catalão, ensinando e colocando a sua experiência à disposição. A gente que vê do lado de fora, a gente tem essa impressão de que a Tecilar, de que o senhor acaba sendo um professor para quem está começando no negócio. Quer dizer, a pessoa entra para trabalhar com o senhor e acaba aprendendo direito e aí segue por conta própria. É mais ou menos por aí? Isso foi por vários anos, né, com maior facilidade. Hoje, eu diria que as coisas são um pouco mais difíceis, porque, na verdade, Cristina, o comércio em si, ele é um aprendizado, né, diário, e exige muito do empresário. O empresário hoje, como foi sempre
a dedicação tem que ser grande, né? Você tem que ter um objetivo, você tem que ter persistência, a presença dentro do seu estabelecimento. O empresário que conseguir isso aí, ele pode ter certeza que ele foi um empresário bem sucedido. E, na verdade, esses novos profissionais que estão chegando, novos empresários, têm essa dificuldade em aceitar as exigências do próprio comércio. É o comércio que é assim, exige. Você abrir uma empresa, achar que vai ganhar dinheiro e sem você estar lá, sem você participar, você cobrar dos seus funcionários, dos seus colaboradores, você não vai chegar a grandes conquistas. Então, há uma dificuldade hoje de você ensinar, passar esse aprendizado para a nova geração. Aqueles que estão conseguindo assimilar, até porque hoje tem muita tecnologia, tem muito curso de informação, né? Tem facilitado, tem ajudado muito. Mas eu acho que o primordial de tudo isso aí é essa persistência e aceitação das normas do comércio em si. Seu Pedro, a Tecilar é uma loja, hoje diversificou bastante, tem vestuário em geral, mas se não me engano ela começou com venda de tecidos, não foi? Teve alguma coisa assim? O senhor tem, o senhor tem tecidos na loja? Continua com tecido. Aquele tecido que você vai, compra e leva para a costureira. Existe com tantas lojas hoje em Catalão. O senhor consegue fidelizar um público, seu Pedro? Olha, Cristina, é impressionante. Vou voltar só um pouquinho atrás, quando eu fundei a Tecilar, até quando eu estava indo para São Paulo fazer compras. Um amigo meu, um empresário de Catalão, não me conhecia e comentando, falou, olha, tem um rapaz que está abrindo uma loja lá em Catalão, para mim ele é doido, porque ali não é ponto comercial, não tem comércio, o comércio hoje de Catalão é no centro, né? Então, eu estou falando isso porque quando eu abri a loja, eu abri já com uma gana muito grande, uma vontade de vencer muito grande. Uma visão, né? Uma visão, e eu tinha uma certa experiência de onde eu estava vindo, de como você tocar o comércio na época. E eu fui uma empresa que nasceu já em cima de novidade, buscando em São Paulo, de 15 em 15 dias, entendeu? Fazendo propaganda, inovando. Para a época realmente foi uma inovação. E eu comecei com confecção, tecidos, certo? E até hoje, muita gente não acredita como a Tecilar tem a quantidade de tecido que ainda tem. Eu vou voltar a essa pergunta que você me fez. Hoje eu considero que mesmo vendendo bem cama, mesa, banco, confecções no geral, eu vendo 60% das minhas vendas ainda é tecido. Então tem o público do tecido que foram se inovando. Nós temos o público daqueles produtos tradicionais, para lençol, calça, camisa, nós temos, eu falo, meus velhinhos. Ainda compra muito bem o tecido para fazer a sua calça, sua camisa, que não gosta de comprar pronto. E veio o patchwork hoje, que é uma inovação, que é onde as mulheres aprendem a fazer vários tipos, né, de enfeite, de coisas que usam o tecido. E, então, eu não vejo, para mim, nenhum motivo para não estar com o estoque que eu tenho hoje de tecido e continuar sempre comprando novidade. Até porque também... Você foi acompanhando o mercado. Acompanhando o mercado, nós temos... mas se modernizando ao mesmo tempo. Modernizando ao mesmo tempo, porque Catalão tem também um privilégio, de pouca cidade, que tem muita costureira. Isso ajuda muito, porque se você vai na minha loja, compra um tecido do estampo atual e paga uma costureira, você paga aí quase que 60%, 70% menos do que uma blusa que você vai comprar uma boutique, né? Então isso traz bastante economia para as compradoras de modinhas que gostam de estar atualizado, e isso a Tecilar tem conseguido oferecer nesse sentido aí, modinhas, mas em tecido. Seu Pedro, com esses anos todos de mercado que o senhor tem, o Brasil já passou N situações, N dificuldades ou não. Qual que foi a pior situação que o senhor já viveu economicamente, falando no país, e como que o senhor sobreviveu a isso tudo? Olha, você falou uma coisa importante, a crise, né? Crise sempre existiu, né? No comércio, ela vem de uma forma maior, menor, de uma forma ou de outra, mas sempre existiu. Mas eu acho que aquela crise da LRV, aquela mudança do cruzado, de congelamento de preços,
Aquela foi, eu considero, uma das piores crises que nós passamos, porque nós tivemos que enfrentar juros de 70%, 80%. A inflação era muito alta. Muito alta. Nós tínhamos falta de mercadoria na minha área mesmo. Eu lembro que eu ia para um determinado atacado, eu ficava esperando abrir um fardo de mercadoria. Quando abria, era 15, 10 pessoas pulando em cima para poder pegar mercadoria para vender. Eu acho que não existe uma crise maior ou pior do que essa, você querer vender e não ter o que vender, né? E assim, além disso, essa inflação violenta mexeu totalmente, perder o rumo, né, da economia, além de tomar de quem já tinha aquela congelamento de poupança. Aquilo foi bastante complicado, acho que é muito mais do que essa crise que nós estamos vivendo atualmente. E graças a Deus a gente conseguiu sobreviver. Agora, a crise ela é realmente pior e mais difícil de ser ultrapassar quando você não está preparado para, né? Hoje qualquer empresa, acho que ela tem que ter uma gordura para queimar, né? Na hora de emergência, ela precisa ter uma administração sempre voltada para economia, né? Tá de olho naquilo que tem que ser corrigido na hora certa. Então, o que acontece hoje é isso aí, nós vamos ter que esperar um pouco mais, nós vamos ter uma certa dificuldade de superar essa crise, né? Mas também não vai ser tão difícil quando muitos estão falando ou estão desenhando, porque o Brasil tem um potencial muito grande, né, Cristina? A verdade é essa, né? Uma riqueza extraordinária, diferenciada, né? Diversificada, e tem um povo criativo, a verdade é essa, né? O brasileiro dá um show, né? Não só no mundo, qualquer lugar qualquer pessoa que vem no Brasil fica impressionado, né? Se tem um acidente na estrada, de repente tem 4, 5 pessoas usando aquele fato para fazer dinheiro, vendendo doce, vendendo guaraná, vendendo água. Então o brasileiro ele consegue formar, né, uma gama de maneira de fazer dinheiro, né, são criativos, a verdade é. Então, é lógico que existe a crise, vai prevalecer por mais um ano e meio, mas nada também de ficar de enlouquecer e dizer que acabou, né? Não, logo vamos superar e nós temos que entender que nós temos que adaptar, tem que enxugar, tem que observar que as coisas estão mudando, mas não a ponto de nada funcionar. Seu Pedro, nós vamos com um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar com essa questão de aprendizado, como passar por uma crise, e nós vamos falar também de futebol, uma grande paixão do senhor, né? Ótimo, esse assunto eu adoro. Esse assunto dá muito pano pra manga, né, seu Pedro? Tá muito pano pra manga. A gente volta já. Voltamos com o nosso espaço empresarial gravado agora aqui no Cantina Self-Service, e hoje nosso convidado mais especial, seu Pedro Borges, seu Pedro Borges, que é vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Catalão e também ajudou a fundar o Sindicato do Comércio Varejista, certo? Falei certo? Certo, é isso aí mesmo, Cristina. Seu Pedro, a gente falava no bloco anterior dessa questão da crise, de como sobreviver, ou perspectiva do senhor como empresário nessa crise que o país está passando. Qual que é o conselho do empresário Pedro Borges para quem está no comércio, para quem também para o consumidor, acaba atingindo todo mundo? Que na realidade essa crise ela não é só do empresário, né? Ela é uma crise... Um efeito cascata, né? Efeito cascata, ela tem afetado o empresariado, o funcionário, dona de casa, e todos estão passando por essa dificuldade, né? Mas para nós que estamos no comércio, que tem a obrigação de vender e cumprir com os seus deveres, né, financeiros, de impostos, eu acho que é hora de, primeiramente, a gente se conscientizar que realmente estamos passando por uma época complicada, difícil, né? E passar para dentro da sua empresa. Cortar as gorduras e olhar, né? Por mais que seja aquele cantinho que você nunca deu valor, você dá uma chegadinha, uma análise ali que tem coisas que você pode mudar, que você pode corrigir e que no geral vai dar condição de se sobreviver.
não há mais campo para aqueles que não estejam realmente ligados no que estão fazendo. Essa é a minha opinião, e eu tenho feito isso dentro da minha empresa. Eu já tenho conseguido vários benefícios com essa atitude, porque tudo que entra mais, e eu saio mais do que entra, lógico que vai causar problema. Então é hora de eu estancar tudo aquilo que está saindo sem necessidade ou sem grandes importância, e jogar dentro da sua empresa. E eu acho que o mais importante também é você saber que amanhã ou depois você estará no comércio com a possibilidade de ser um comerciante que superou e ter um campo bem mais vasto. Porque quem não cuidar, é o que está acontecendo, a gente sabe disso, estão fechando empresas e vão fechar. Então eu estou muito firme na minha convicção que se eu manter, eu vou ter uma empresa enxuta, que vai ser produtiva futuramente, porque meus concorrentes não preocuparam com isso, e eu sim. Então eu vou vencer essa crise. O professor falou desses dois momentos no país com relação à crise. Uma lá atrás, se não me engano, década de 90, se não me engano, né? 76, 86. Por 96. aí. E agora essa crise. O que o senhor tem como dizer o que o senhor aprendeu naquela crise lá no passado e agora para o senhor sobreviver a essa crise? Tem uma relação, uma crise com a outra? O que o senhor aprendeu de lá que o senhor trouxe como bagagem para enfrentar agora esse momento do país? Bom, eu poderia dizer que naquela época eu aprendi tanto que eu não dei conta de superar sem pagar um preço altíssimo. Eu fui a zero, porque é aquilo que nós estávamos comentando agora mesmo. Eu estava ligado em vários setores da minha vida pessoal, profissional, e deixando a empresa um pouco de lado. Quando eu acordei, eu tive uma grande dificuldade para superar a crise. Hoje eu estou passando por ela de uma forma bem mais fácil, justamente considerando que o que eu passei naquela época eu não quero para agora. Então estou muito mais atento, muito mais ligado para evitar. A gente aprende, né? Como diz o ditado, a gente aprende apanhando. E a gente aprende uma coisa também na vida, não só na vida pessoal, mas na vida profissional. E não tem como fazer milagre de uma hora para outra, né? Você tem que ter uma sequência de coisas feitas durante a sua vida que ela dá suporte para você continuar sempre forte naquilo que você está fazendo. E não adianta você olhar só um setor, né? Você tem que olhar o justamente, geral. no geral. E não adianta também você achar que vai aparecer alguém que vai resolver seu problema. Essa é uma dificuldade que a maioria das pessoas, né? Não, se a coisa apertar, eu vou atrás de fulano, vou atrás de Betânia, eu faço aqui, mas não dá tempo para isso. Então é uma sequência que você tem que manter sempre para evitar esse tipo de crise violenta e quase que imbatível de repente. Então eu aprendi muito nas crises anteriores, tenho ajudado bastante nessa crise atual, e estamos indo em frente. E vamos seguindo. Vamos seguindo, né? Seu Pedro, uma paixão do senhor que a gente sabe, a gente sempre fala, é o crack. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui passar um pouquinho. Seu Pedro foi presidente do crack de 92 a 94 e diretor de futebol quando o clube foi vice-campeão, do campeonato goiano em 97. Justamente. Pois é, Cristina, o futebol é uma paixão desde criança, né? Vim de uma família que gostava mais de futebol. Meu pai, todo gosta. Nós tínhamos, na fazenda, nós tínhamos um time de irmão e mais 2 cunhados que davam um time de futebol, meio de futebol de campo. E bom, nós fomos campeão regional aqui na cidade de Catalão com esse time da fazenda. E a paixão pelo crack, mesmo quando morava na fazenda, já ouvia, meu pai vinha jogar aqui. E depois eu me tornei um diretor em 92 do crack, participando de algum ato. Cheguei à presidência em 92, depois até 94. Agora, o que eu não entendo no crack hoje, Cristina, se eu tivesse a verba que o crack tem hoje, eu diria a você, nós estaríamos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque na nossa época, quando se praticava futebol, os jogadores nós tínhamos que pagar luvas, o salário era mais alto,
nós não tinha arbitragem, nós não tinha alimentação. Então era dificuldade muito grande para fazer futebol aqui em Catalão, que era feito com livro de ouro, você saía no comércio pedindo aqui, pedindo. E a gente conseguiu ser vice-campeão goiano, só não foi campeão, que muitas pessoas não acreditam, mas o time do Goiás também, depois todos foram profissionais, que disputou seleção brasileira, times grandes, o time era excelente. Então, era mais estruturado. Foi uma fase excelente que eu passei na minha vida como, né, um hobby especial, que era o futebol. E eu volto a afirmar, se eu tivesse hoje a oportunidade de ser presidente do CRAC, com essa facilidade de verbas, eu garanto para você que o CRAC estaria melhor colocado. E o senhor tem vontade de voltar a ser presidente, Pedro? Eu não falo que tenho vontade, porque eu acho que meu tempo está passando também, já passou, né? Mas se eu tiver uma oportunidade ainda, se eu puder ajudar, colaborar com o CRAC, eu ajudaria. Um conselheiro. Conselheiro até que eu sou, né? Sou conselheiro do CRAC, também sou. Como conselho que até não é crítica, mas é um conselho que não funciona, que não trabalha. Não é chamado, você entendeu? Hoje se faz diretoria, se administra o clube, se faz dívida, e depois diz que os culpados são os conselheiros. Eu não concordo com isso, não concordei, né, porque eu acho que o CRAC nessa parte aí está devendo e muito, né, não tem responsável pelo que acontece ali. A prova é que o Estado está indo a leilão, né? E ninguém sabe quem fez dívida, e dizem que quem tem que responder é os conselheiros. Mas é uma coisa que deve, na minha opinião, ser agora feita uma reunião, decidida e cobrado essa nova diretoria do CRAC, que tem as suas responsabilidades. Uma das coisas que a gente lamenta no CRAC também, viu, Cristina? Infelizmente, o Catalão hoje tem uma das maiores estruturas para o futebol, e na categoria de base que a gente fala. E a maioria dos diretores do CRAC não dão importância para isso e não consegue fazer esse trabalho de categoria de base em Catalão. Mas hoje tem jogador do principal que veio da base, não? Não tem. Mas recentemente teve, não? Teve. Em 97, quando nós fomos vice-campeão, tinha 8 profissionais que eram de Catalão. E aqui em Catalão, nessa região, tem jogador tão bom ou melhor dos que compram, que vêm para disputar o campeonato, e que veste a camisa da sua cidade, que dão muito mais, que rende muito mais. E ainda nós não descobrimos um diretor ou diretores que vejam, que enxergam isso. Poucas vezes foram feitos aqui em Catalão, nós temos aqui os jogadores que hoje são jogos profissionais, né? Hoje nós temos o Rodinei, que joga no Flamengo, seleção brasileira, saiu do CRAC. Né? E tem outros jogadores, e aqui a gente não consegue implantar essa mentalidade que é a categoria de base seria muito importante para Catalão e para o CRAC. O senhor foi para o CRAC, diretor e presidente, o senhor já jogou, o senhor já foi jogador? Fui jogador, inclusive joguei aqui em Catalão, fui campeão em Catalão, da cidade de Catalão, através da Associação Atlética São Joanense, né? Que tinha no São João ali, eu fui campeão, joguei aqui em Catalão, vários clubes, né? E não era ruim bola não, jogava bola. Você já jogou no CRAC? Não, como profissional não. Joguei assim amistosamente, né? Mas como profissional no CRAC não. E interessante que a gente, analisando a época que a gente jogava bola, se a gente tivesse também o preparo que esse povo tem hoje, né? Os professores, tecnologia, eu te garanto que eu seria um jogador profissional de primeira linha, como vários outros que passaram por aqui, né? Então eu acho que o CRAC hoje, que sempre foi, né, assim, uma coqueluche, uma coisa que movimenta a cidade, que traz benefícios, né, em divulgação e tudo. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de seriedade na hora de fazer as coisas, né? Mas se o senhor for chamado para dar palpite, o senhor vai... Vou, ajudo o CRAC, Deus que eu também tenho um controle do que está acontecendo, né? A gente vê muito aí, eu nunca tive, ainda bem, de certos diretores que colocam tudo no seu redor, você não fica sabendo o que está acontecendo, né? Você coloca seu nome à sua disposição, quando você vê, você está entrando em frio. Infelizmente, existe isso no CRAC. Eu estou disposto a ajudar, a hora que quiser, que eu preciso, mas desde que eu também tenha controle do que está acontecendo, né? Senão nem dá para... Cristina, eu toquei o CRAC por minha conta por 4 anos.
E dinheiro do bolso eu pus. Era muito diferente, seu Pedro, administrar o craque aquela época e agora? Ah, era totalmente Eu diferente. digo assim, questão de busca de jogadores, questão de... Totalmente diferente. Hoje não tem nada a ver. Hoje o diretor do craque... Eu vejo muito o futebol hoje, seu Pedro, como empresa. É uma empresa. Você tem um empresário do jogador, você tem um jeito de administrar, o que era diferente de 1992 e que era diferente lá quando o craque foi campeão na década de 60. O craque, antigamente, ele sobrevivia por grupos apaixonados por futebol. Provavelmente seu pai fez parte do grupo, né? Tivemos vários aqui. Hoje não, hoje o Clube Recreativo Atlético Catalano virou outras, né? A intenção de manter um clube hoje, mas tem a parte política, né? De ter, né? Tem a parte de presidente assumir mais por ego pessoal, não é por amor que a gente fazia isso. Mesmo trabalhando no craque ali, se eu analisar, por que justificar o problema? Porque realmente eu gostava, sentia bem e queria fazer alguma coisa pela cidade, administrando o craque. E foram vários anos, dinheiro do bolso, trabalhando. E você coloca o nome, era outro momento totalmente diferente. Não lamento, ao contrário, eu acho que eu fiz a coisa certa que tinha que fazer. Considero que eu fiz o meu papel, doei, ajudei, né? E hoje está aí o craque vivo, né? Bem representativo no estado de Goiás, no futebol brasileiro. Né? Uma paixão que eu vou continuar com ela até o resto da minha vida. Tomara. Obrigado. Seu Pedro, nosso tempo terminou. Infelizmente, foi um papo muito bom. Quero agradecê-lo pela presença aqui conosco. Eu te agradeço e te digo uma coisa, aprendi muito, né, com você. E a gente sabe que essa oportunidade que você está dando, né, parabenizar o Canal 17 por essa atitude, porque eu acho tão importante, né, você, embora o tempo está escasso, mas você resgatar, você buscar, né, contar as histórias daquelas pessoas que trabalharam, que fizeram pela nossa cidade, né? Porque hoje você pegar um que está aqui na mídia fazendo é fácil agora. Alguém fez para que o outro pudesse chegar onde está hoje, né? Muito obrigado. Muito obrigada. E o Espaço Empresarial fica por aqui. Até uma próxima.